E aí, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos explorar essa majestosa obra, The Promised Neverland. E o que podemos aprender com ela? Vamos extrair ao máximo o que podemos aprender. Tá preparado? Fica aí, se inscreva no canal, deixa o like e vamos curtir essa aventura maluca. Nessa obra observamos a divisão do mundo em dois, entre o mundo dos humanos e o mundo dos monstros. E que vemos na nossa própria pele o que é ser alimento, o ser humano como um alimento. Se tornamos gado para um determinado mundo, o mundo dos monstros. E nisso temos a Matrix, em que os meninos que estão ali para virar alimento nas fazendas percebem essa movimentação estranha, em que iam alguns dos meninos ao passar dos 6 anos até os 12 anos, iam para o mundo exterior e não deixava nenhuma carta, não mandava uma carta, não estabelecia nenhum tipo de relação posteriormente. Sendo em um dia eles descobrindo todo esse sistema de fazendas. E naquela Matrix podemos extrair que a gente pode estar perdido dentro de um mundo que a gente não percebe. Às vezes através das nossas crenças muitas vezes limitantes, só vemos um lado da história, nunca percebemos o outro lado. Às vezes estamos imersos em tantas nas nossas ideias que não percebemos ideias alheias, não recebemos ideias dos outros, porque estamos presos na nossa Matrix. Então tenha muito cuidado, pois aí dentro de você, dentro da sua visão, pode ter um mundo que ainda não foi explorado, seja ele por medo da opinião dos outros ou medo de si próprio por si próprio. Então explore todas as suas potências ao máximo e tente escapar dessa Matrix que é você, das suas crenças, sendo um mundo imaginário onde a pessoa fica presa na realidade das suas crenças. E podemos fazer uma analogia com a caverna de Platão, onde o mensageiro da mudança sempre é morto, pois as pessoas imersas naquelas figuras, aquelas sombras na caverna, não percebendo que lá fora tinha outros caminhos. E acorrentado aquelas pedras, acorrentado naquela caverna, não percebia que havia um mundo exterior a isso. E uma certa vez, um homem conseguiu se soltar e ir ao mundo externo. Esse mundo externo, nas ideias de Platão, é o mundo ideal, ou o mundo das ideias. Mas não adentrando muito na filosofia, podemos trazer isso para nós. Às vezes, a gente só precisa dar um passo a mais dentro de nós, conhecer esse mundo dentro de nós, pois nele pode estar a resposta do mundo exterior. E que aquele homem que se libertou das suas amarras, das suas crenças, ao voltar àquela caverna e anunciar aos outros o que ele havia visto lá fora, viu que nada ia mudar, pois a mudança só começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Assim, o mensageiro da mudança foi morto pelos velhos costumes. Assim, os antigos companheiros da caverna o chamaram de louco, pois não percebiam a verdadeira realidade de dentro de si ou do mundo externo. Então procure ao máximo o seu mundo externo. Procure sair dessa Matrix que é você. Veja outros mundos. Experimente algo novo. Saia da fazenda. Vá, vença os monstros. E veja se você não está matando o mensageiro da mudança que há em si. Pois a única certeza nesse mundo é a mudança. Se você não estiver em constante mudança, pode-se dizer que você já está morto. Então vamos para o nosso segundo lugar. Agora no nosso segundo lugar temos o mundo edifício. Ali dentro da fazenda, onde eles eram alimentados, bem alimentados, tinham uma vida regrada, era maravilhoso. Onde ali ele tinha uma mãe, eles faziam tudo o que eles queriam, porém aquela dita liberdade no futuro ia ter um preço, pois tudo nesse mundo tem um preço. E não se limite dentro daquela fazenda, pois fora dela há outro mundo. Fora da estrutura familiar que foi criada dentro daquela fazenda, ou do nosso mundo, da nossa família, tem outro mundo. No mundo há pessoas boas, mas também há pessoas más, pois fique preparado para os monstros externos. Não se apegue muito a questões familiares, tente ao máximo ter um amor por aquelas pessoas, porém, sabendo que uma hora você vai ter que seguir seu caminho e enfrentar todas as figuras más da vida. Todos os monstros querem te engolir, pois tudo nesse mundo é difícil e tudo tem um preço. Você tem que pagar o preço da sua liberdade, se você quiser. Da sua liberdade vai ter um preço, seja ele qual for. Tudo nessa vida tem um preço. Pois a vida não tem piedade,
não premia ninguém e também não castiga. Por isso a vida é imprevisível e cada um tem sua previsibilidade diante de um caminho que ele estabeleça, pois a vida não te deve nada. Mas para você ter alguma coisa da vida, você tem que pagar pelo preço que ela tem a te propor. É como um restaurante, você põe ali o que você quer dentro do seu prato. Porém, ao final você tem que arranjar a forma de pagar aquele prato. Para você se alimentar muito bem, você tem que pagar um preço muito maior do que se alimentar mal. Então você escolhe. A vida retribui o bem na mesma proporção que o recebe, mas a luta tem que ser diária e incessável. É preciso merecer cada conquista e com isso você vai receber através da sua luta, do seu esforço. Se esforce todos os dias, através daquela meta que você quer seguir. Eu sei que é difícil, mas eu sei que você consegue, você tem a força aí dentro de você. Não fique botando a culpa no mundo. E se for para acontecer, vai acontecer porque você trabalhou para aquilo. E muitas das vezes ignore o que os outros vão falar. Ignore muitas das conversas bestas que a gente escuta de muita gente. Ah, você vai seguir por esse caminho mesmo? Ah, não vai dar muito certo. Foda-se a opinião dos outros. Ah, desculpa o palavreado. Mas se esforce. A vida não te deve nada, o mundo é difícil e vai ser sempre assim. Antes foi pior. Imagine uma pessoa na Segunda Guerra Mundial. Você achava que a vida dele era fácil? Ou era mais fácil agora, a gente com internet, com tudo? Eu conversando com você cara a cara. Cara a cara não, que eu tô conversando com a câmera, né? Mas tudo bem. Vamos para nosso terceiro lugar. Vamos lá. A figura de Emma dentro da obra é espetacular, porque ela é uma pessoa mega otimista num mundo cheio de monstros prestes a matá-la. Então na nossa vida a gente tem que seguir esse mesmo caminho. Ter otimismo mesmo vendo o lado ruim da vida. Pois o mundo já é difícil demais para você ser um pessimista. Então sempre tente ver o máximo pelo lado do otimismo. Tente sempre a melhor alternativa. Tenha sempre os pés no chão, mesmo diante das piores situações em que o mundo te apresenta. É como disse Fernando Pessoa, somos cadáveres adiados. Então, para que viver esse pequeno momento nesse grande universo cercado de pessimismo? Sempre tente alcançar o otimismo em todas as áreas da sua vida, pois assim você vai ver até as melhores situações nas piores situações. Acho que deu para entender, né? Deixa eu explicar um pouquinho mais. Pois nas situações ruins você terá a capacidade de ver as situações boas, tendo o olhar do otimismo. E nosso quarto lugar temos Viva a Vida e não apenas sobreviva. Pois, para você viver a vida de verdade, você tem um preço a pagá-la. Como eu disse anteriormente, a vida tem um preço. E qual o preço você tem que pagar nessa vida? E também disse em episódios passados que tudo nessa vida a gente veio para estancar uma lacuna nesse mundo. E qual a sua lacuna que você tem que estancar? Eu vou deixar linkado aqui no card do lado esquerdo. Agora eu aprendi que é do lado esquerdo. Pois a vida é dura para quem é mole. Então nas suas decisões, tente sempre tomar a decisão mais dura possível. Vai doer, eu sei. Mas quando você ultrapassar essa linha, você vai ter um mar de liberdade muito maior. Devido aos caminhos que você traçou. Pois a vida é tipo um mar. Às vezes tem calmaria, às vezes tem a ventania, tem a tempestade. E nesses caminhos, a gente tem que saber acelerar ou ir mais devagar. É como o Joel J disse, se você não conhece ele, bota aí no Google, Joel J, que é uma pessoa que vocês têm que seguir. Mesmo não sendo, ele não é do mundo dos animes, é tipo um coach. Desculpe se você não gosta de ser chamado de coach, sei lá, é um professor. Ele diz assim, não precisa acelerar, basta não parar. Então vá aos poucos, analise o caminho e vá aos poucos que você vai chegar lá. É como os meninos que fogem da fazenda. Às vezes eles diminuem o ritmo por causa dos outros e às vezes aceleram o ritmo quando está em menor grupo. Assim, em cada momento se adequando a cada momento. Então se adequa a cada momento. E como nessa obra a gente tem a busca sempre pelas respostas. Sempre de forma criativa e intelectual, sempre buscando as respostas. Então o melhor caminho para você encontrar respostas para a sua vida, como eles, encontrar o caminho deles, primeiro eles têm que se conhecer. Eles se conhecendo, confiando em si, o futuro é um pequeno caminho que eles vão conseguir alcançar. Pois eles se conhecendo, vai se adequando ao caminho. Ele vai ser um ser persistente. Igual a gente falou isso lá no nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, MD_Nerd. Vá lá nos seguir. Eu fiz um Reels, não, eu fiz um IGTV falando sobre ser persistente e teimoso. Então, a pessoa que se conhece, ela vai ser o persistente e não teimoso. Se vocês quiserem ver, vá lá no MD_Nerd.
E no caminho dessas respostas, a gente vai se dar muito pelo caminho das pedras. Vai ser o momento ideal para botar tudo que você sabe, tudo que você tem em si para fora, para sim construir seu castelo de pedras. E o melhor caminho é buscando as respostas, e a resposta está dentro de você. Procure aí dentro que você vai encontrar a sua resposta. E sempre comece pela resposta, nunca pela pergunta, porque na resposta é que vai estar o verdadeiro significado do que você procura. Então tente entender primeiro a resposta para depois a pergunta. Então conheça a si mesmo e trace o mundo que você quer ver, perante seus conhecimentos pessoais e daquilo que você ama. Como Emma, com seus sonhos mirabolantes, que no final a gente vê que dá tudo certo, né? Famosa Emma, né? Ai, esses sonhos mirabolantes. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu extrair alguns ensinamentos que de Promise Neverland. Eu vou deixar indicado aqui os outros vídeos que eu já falei sobre esses aprendizados que a gente tira dos animes e mangás. Então fiquem ligados nos próximos. Já deixe seu like, já se inscreva aqui embaixo, se inscreva aí embaixo. E nos vemos nos próximos vídeos. E lá no nosso Instagram, MD_Nerd. E continue nos acompanhando. Valeu, falou, fui.